Olá, chicos! Nuestra clase de espanhol. E hoje vamos falar sobre linguagem figurada em espanhol. O objetivo é você reconhecer algumas figuras de linguagem que você já estudou na língua portuguesa, visto que a forma de utilizá-la no espanhol é a mesma que você utiliza em português. E com isso você consegue compreender que essas figuras de linguagem, elas são cobradas no Enem. Então é importante você saber cada vez mais sobre elas. Vamos relembrar o que é figura de linguagem. O que são figuras de linguagem? É uma expressão usada para descrever quando uma palavra é empregada em outro contexto, com um significado não literal, opondo-se à linguagem denotativa, na qual as palavras são usadas em seu sentido exato. Assim como ocorre na língua portuguesa, a linguagem figurada em espanhol também costuma estar presente na poesia e nos textos literários. Então é muito importante que você leia todo esse material, analise todos os exemplos de frases que tem aqui e tente aí saber qual figura de linguagem essas frases pertencem. Eu vou fazer uma explanação agora sobre algumas das figuras de linguagem mencionadas nessa aula. Vou começar pela metáfora. Qual é a definição de metáfora? A metáfora, ela tem uma relação sutil de analogia ou semelhança que se estabelece entre duas ideias ou imagens. Por exemplo, quando você diz, tus ojos son verde selva, ou seja, seus olhos são verde selva. Existe cor de olho verde selva? Não existe. Mas aqui foi uma metáfora que utilizou para comparar a cor dos olhos de alguém com a selva. A metáfora ela é bem semelhante com símil ou comparação. O que é a comparação ou símil? Consiste em estabelecer uma relação de semelhança entre dois elementos, que vem introduzida com um elemento relacional explícito. Esse elemento explícito é possível nós identificarmos que são as palavras como, qual, tal qual, quanto, tanto que, tá? Então, são essas palavrinhas que nos indicam que não é uma metáfora, e sim uma comparação. Por exemplo, eres fria como el hielo. Eres fria como el hielo, ou seja, é fria como o gelo. Aqui está dizendo, né, que alguém aí é fria como o gelo. Então, por que é uma comparação? Porque tem esse elemento relacional explícito, o como. Olha o outro elemento comparacional explícito, qual, tá? Também é um elemento explícito. A hipérbole é uma figura bem fácil de se recordar, porque é a figura que representa o exagero. E às vezes na nossa fala do dia a dia, a gente usa muitas hipérboles, muito exagero. Então a hipérbole tem lugar quando se aumenta ou diminui a maneira exagerada um aspecto ou característica de uma coisa. Quando a pessoa diz, le pedi desculpas 1000 vezes, indica um exagero, uma hipérbole. Te amo hasta el infinito e más allá, ou seja, ama mais que o infinito e mais ainda, e mais para lá. Infinito e más allá é um exagero, uma hipérbole. Lloró rios de lágrimas, é uma hipérbole. E assim por diante. A metonímia consiste em designar uma coisa com o nome de outra, tá? Vamos compreender um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Jerez está indicando, foi utilizado, fazendo referência ao vinho que se produz nessa região. Ou seja, sempre bebe um Jerez depois de la comida. Sempre bebe um vinho, né? O vinho que foi produzido na região antes da alimentação. Continuando aqui, outro exemplo. Antítese. A antítese
é uma figura literária que consiste na oposição de ideias ou expressões. Olha o exemplo aqui. Cadê? Me esfuerzo por olvidarte, sin querer te recuerdo. Então, como as ideias estão em oposição aqui? Olha como as ideias se opõem. Como que uma pessoa se esforça para esquecer e sem querer ela recorda? Então, aqui está mostrando claramente essa oposição de ideias, certo? Aqui para baixo faltou aqui. Vou falar agora sobre a prosopopeia ou personificação. A personificação ou prosopopeia é um procedimento retórico que consiste em atribuir qualidades próprias de um ser racional a um objeto inanimado, a algo inanimado. Por exemplo, quando diz aí, ó, que o relógio grita a hora. O relógio é um ser inanimado e ele não grita, mas aqui atribuiu uma característica própria do relógio. Tem como o relógio gritar por meio do despertador, mas você programou ele para despertar, você programou o relógio para despertar. Tem os cucos, aqueles relógios de parede que de 1 em 1 hora eles soam algum som, mas é algo programado. Então a personificação é quando você atribui características a um ser inanimado. A ironia também é bem fácil de entender, que é quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer é outra, né? Por exemplo, olha, que buen bailarín eres se refere a alguém que não sabe bailar. Buen bailarín está se referindo a alguém que não sabe dançar. Soy tan inteligente que às vezes não entendo uma palavra que lo digo. Ou seja, tan inteligente está sendo usado ironicamente, porque como que alguém é tão inteligente que às vezes não entende uma palavra do que ele mesmo diz? Então, existe também a ironia. A atividade de hoje, pessoal, é bem simples. Você vai escolher 3 dessas 7 figuras de linguagem apresentadas aqui e vai confeccionar um cartaz que pode ser feito na folha A4 ou na folha do seu caderno, com definição e frases exemplificando cada figura que você for falar sobre ela. Esse cartaz pode ser feito digital também. Eu vou apresentar para vocês no grupo de WhatsApp um exemplo do cartaz feito manualmente aqui na folha A4 e um exemplo do cartaz digital também, que aí você escolhe qual você prefere, de qual forma você prefere realizar a sua atividade, ok? Então, hasta luego, gracias por sua atención.